Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula, né? Mais uma daquelas aulinhas e eu passei por esse slide e acabei não comentando, né? O que é esse slide? O que é que ele representa? Isso daqui, pessoal, é um mapa de risco. E o que é esse mapa de risco? É o seguinte, lembra daquele quadro que a gente passou, onde nele a gente dava uma cor a determinados riscos, né, que a gente poderia enfrentar? Por exemplo, eu tenho o risco físico, que é verde, o risco químico, que é vermelho, o risco biológico, que é marrom, ergonômico amarelo e acidental azul. Então, essas cores, essas marcações, eu vou colocar em determinados mapas para eu ali indicar algum possível risco, né? Em algumas empresas, esses mapas de risco são afixados na parede, logo numa região onde a pessoa está entrando no ambiente. Então é muito comum a gente ver esse tipo de quadro na indústria, ou enfim, ou em alguns laboratórios, etc. Tá bom? Então, por exemplo, a gente tem aqui um mapa de risco genérico para um laboratório de pesquisa. A gente vê aqui que a recepção ela tem uma bolinha e o tamanho da bolinha também implica dizer no nível de risco que a pessoa está submetida. Então eu tenho uma bolinha e essa bolinha eu vou aqui, pela comparação com as outras bolinhas, eu vou dizer essa bolinha é uma bolinha média. E sim, ele está me indicando que na recepção existe um risco. E qual é esse risco? Sim, é o risco ergonômico, é o risco ergonômico. Notou que eu dei uma pausinha, tá certo? Quando eu der uma pausinha, vocês tentem responder na cabeça de vocês antes de eu dar a resposta. Então, assim, nessa bolinha amarela, eu tenho risco ergonômico. Quando a gente vai para o almoxarifado, e sendo um laboratório de pesquisa, existe, é claro, o armazenamento de produtos químicos. Então, logo, quem adentrar a esse ambiente vai ter que lidar ali com risco químico. Então, ali eu tenho uma bola vermelha média, bem ali. Associado a essa bola vermelha, eu tenho uma bolinha azul e uma bolinha verde. Mas por que eu tenho essa bolinha azul e a bolinha verde? Vamos lembrar que a bolinha azul ela é um acidente. Sim, dentro de um almoxarifado que guarda produtos químicos, você está submetido ao risco de um acidente, seja um escorregão, seja a derrubada de um frasco, de um reagente químico que bate no chão e acontece algum problema. Então, nesse ambiente existe esse risco. A outra bolinha que ele indica é uma bolinha verde, e a bolinha verde é o risco físico. O que? Ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes. Aqui, pessoal, nesse risco físico se materializa em laboratórios de pesquisa muito mais a questão do frio, porque existe reagentes que precisam ser guardados em câmaras frias. E essa necessidade faz com que o técnico tenha que adentrar numa câmara fria para poder pegar algum determinado reagente. Então, nesse sentido, existe, por exemplo, esse risco físico, né? Então, quando a gente vai para um banheiro feminino ou masculino, a gente tem uma bolinha pequena marrom, que é um risco de contaminação biológica, em um laboratório de apoio, um laboratório de química geral ali, um laboratório onde você realiza algum procedimento, alguma coisa assim do tipo, eu tenho de maneira nivelada todos os riscos. Eu tenho risco de acidente, risco ergonômico, risco físico e risco químico. Já em um laboratório de microbiologia, você vê que a bolinha da química e a bolinha da microbiologia aumentaram. Como é um laboratório de microbiologia, a bolinha dedicada por exemplo, contaminações biológicas ficou bem maior, bem mais robusta em comparação com a bolinha da química. E os outros riscos também estão lá pequenininho, mas eles ainda estão lá, né? E aí eu tenho o laboratório de biologia molecular, onde eu também tenho ali nivelados os riscos químicos, riscos biológicos e os outros riscos associados. Então, nesses diagramas, tanto as cores quanto o tamanho da bolinha vão indicar o nível de perigo a que você está submetido. Beleza? Então, vamos aqui aproveitar. Eu acho que é um vídeo muito curtinho para a gente fazer um corte. Então, a gente vai aproveitar para passar para onde eu parei no vídeo anterior, que foi a questão do extintor de incêndio, né? Extintor de incêndio. A gente já falou de capela de exaustão, a gente já falou de quer dizer, eu lancei uma pergunta: qual é a diferença entre uma capela de exaustão e uma capela de fluxo laminar? Eu quero a resposta, não esqueçam.
E aqui a gente vem para os extintores de incêndio. Extintores de incêndio. Eu sei que alguns de vocês já devem ter passado por um curso ali sei lá, de brigadista ou alguma coisa. Devem ter ali algum curso nessa área de combate a incêndio. Porque quem já trabalhou em indústria ou até em algumas empresas, eles aproveitam, né, o extintor que está fora do prazo de validade, que tem que receber uma nova carga, eles aproveitam para ministrar um curso de capacitação em combate a incêndio. Mas assim, quais são os extintores que a gente consegue ali, com certa facilidade, observar ao nosso redor? Eu vou dizer para vocês, esses três primeiros. O extintor A, o extintor B e o extintor C. Esses três tipos de extintores são os mais utilizados, são como eu posso dizer, os mais encontrados, certo? Então assim, esses extintores eles têm as suas aplicações, eles têm as suas aplicações corretas. Eu não posso ficar, teve aqui um incêndio e tal, vou pegar o extintor ali, o extintor que tem uma letra A. Não, não posso fazer isso. Você precisa entender de maneira rápida. Isso precisa ficar na cabeça de vocês, que é para, no caso de algum sinistro, você selecionar o extintor correto para o combate ao incêndio que está acontecendo. Então, se é assim, vamos aqui para o extintor A. O extintor A, pessoal, ele é adequado para materiais, esses materiais aqui que estão logo nesse quadrinho do lado. Papéis, madeiras, cartões, têxteis, recicláveis, etc. Todos esses materiais que foram falados, eles têm uma característica muito interessante quando queimam. Me diga uma coisa, quando você queima um papel na sua casa, tem dois tipos de queima. Tem aquela queima que forma a chama, propriamente dita, ou seja, aquela chamazinha amarela, que fica saindo ali uma fumacinha preta com um pouquinho de fuligem e tal. Isso é a chama. E aí o que é que acontece? Às vezes quando a gente apaga a chama, a gente dá uma soprada, o papel às vezes continua queimando. Mas é uma queima muito discreta. É uma queima muito particular que acontece com madeiras, que acontece com papéis. É uma queima bem lentinha. Bem assim, lentazinha, não gera fogo, mas ela vai lá queimando, consumindo o papel. Esse tipo de queima é chamado de queima em brasa, certo? E os papéis, as madeiras, os cartões, os têxteis e os recicláveis, eles têm esse tipo de perfil de queima. Ele tem esses dois tipos de perfil de queima, chama ou queima em brasa. Então, por que eu vou utilizar o extintor A? É porque o extintor A, pessoal, a carga que tem dentro desse extintor é água. Então, se é assim, a água ela vai atuar em cima do material que está em chamas, abafando o processo. Então, abafando e, é claro, diminuindo a temperatura, né? Então, assim, quando a água ataca o substrato, eu tenho ali a chamazinha queimando, e daí a água, quando cai em cima, ela evita o contato do oxigênio com a matéria. Se ela cria uma barreira contra o oxigênio, se ela cria uma barreira ao acesso do oxigênio no material que está queimando, eu acabo com fogo. Além disso, ela ainda é um agente que resfria o material que está queimando. Então ele tem, digamos, uma dupla ação. Ele tem aí uma dupla ação. Então vamos aqui analisar esse quadro. Eu tenho aqui o extintor A, que serve para papéis, madeiras, cartões, têxteis recicláveis. Eu tenho que a carga dele é água. Aqui é o material que está queimando, né? Ou seja, papel, madeira, cartão, têxtil. Quais são os agentes extintores mais adequados para combater esse tipo de incêndio? Então eu tenho água, eu tenho espumas, eu tenho esse que é o carbonato de potássio, é um tipo de pó, certo? Eu tenho o extintor conjugado, que é o ABC. Aí aqui ele apresenta o extintor de CO2 e o extintor de pó químico, né? ou o extintor de pó seco, que é o NaCl. Desses tipos de extintor aqui, desses tipos de carga, não são adequados os extintores de espuma e o extintor de CO2. E por quê? Porque eles ali
beleza, eu vou ter um certo nível de combate a incêndio ali, mas eles não interrompem a queima em brasa. E se eles não interrompem a queima em brasa, eu tenho um problema, porque eu vou achar que apagou o fogo e na realidade o fogo vai estar lá ainda propagando. Esse tipo de incêndio acontece muito, por exemplo, em indústria de material plástico reciclado, que trabalha ali com um equipamento chamado de aglutinador, que aquece ali bastante o material plástico que é para secar, e depois esse plástico é derrubado numa baia. Se o operador não tiver cuidado, o material que está dentro da baia, no seio dessa baia, ele vai começar a pegar fogo ali. E esse fogo ele vai propagando lentamente. Quando a fábrica fecha e as pessoas saem da fábrica, esse fogo que está no seio da mistura chega até a superfície. E quando chega à superfície, ele entra em contato com o ar. Aí o fogo está feito. E aí o fogo toma tudo. Entendeu? Então, enfim, esse é, por exemplo, o extintor A, né? O extintor que utiliza água como agente de combate. Então, aqui a forma de ação é o resfriamento, interrupção da reação em cadeia e abafamento. Então, é isso. E qualquer dúvida, por favor, anotem que a gente vai tratar ela aqui em sala de aula ou então lá no nosso fórum, tá bom? Então eu tenho, pessoal, o outro incêndio aqui, um incêndio provocado por nafta, gasolina, tintas, óleos e líquidos inflamáveis como butano, propano e até outros gases. Nesse caso, pessoal, vamos aqui prestar atenção porque tem muita gente que vacila aqui, certo? Olha só, nesse caso, tem aqui esses líquidos pegando fogo, definitivamente eu não posso jogar água. Se eu jogar água, pessoal, desculpe, mas a merda tá feita. A pior coisa que eu posso fazer é jogar água num tipo de incêndio desse. E por que eu não posso jogar água? Por que eu não posso jogar água? Eu sei que alguns aqui podem já saber o porquê, mas vamos analisar um tipo de incêndio muito comum que com certeza já aconteceu nas casas de vocês e já aconteceu, por exemplo, na minha casa. Vamos lá. Imagina que eu estou assando, sei lá, salgadinho, ou um pastel, ou até um peixe ali. Eu estou assando esse peixe no óleo. Certo? E aí vamos supor que de repente a panela começa a pegar fogo e sobe aquela labareda lá. Eu me assusto aqui, vala-me Deus, e agora o que é que eu faço? O bicho está pegando fogo aqui. Eu me desespero e aí eu vou e jogo água dentro dessa panela. Se eu jogar água dentro dessa panela, pessoal, a sua cozinha vai embora. Primeiro que o fogo vai chegar até o teto e vai cair fogo junto com óleo em chamas em tudo que está ao redor. E por que esse negócio acontece? Vamos aqui analisar a mecânica da coisa. Primeiro, esse óleo está quente e ele está pegando fogo. Quando eu jogo água dentro desse sistema, o óleo que já é mais leve do que a água está mais leve do que a água ainda. Ou seja, ele está muito mais leve do que a água. Quando eu jogo água no sistema, a água empurra o óleo para cima, parte dessa água vai evaporar, porque enfim o óleo está quente, a água está fria, parte dessa água vai evaporar, vai subir pequenas gotículas de óleo e vai jogar essas gotículas de óleo no fogo. Então, pessoal, você simplesmente transformou uma panela que está pegando fogo em uma bomba incendiária. O mecanismo de uma bomba incendiária, por exemplo, é parecido com esse. Eu jogo ali um certo óleo em finas partículas, né, finamente dividido, e eu jogo isso junto com energia, que é o calor. Então essas partículas elas vão pegar fogo e o óleo em chamas ele vai cair nas coisas que estão ao redor. E daí vai fazer com que essas coisas entrem em ignição também. Então assim, quando uma panela, por exemplo, pegar fogo na casa de vocês, ou uma panela pegar fogo aqui no laboratório, calma, pensa e respira. Beleza, tá pegando fogo. Qual é a melhor forma? Se é uma panela, se é um frasco, se é um recipiente com boca aberta que está pegando fogo, é abafamento.
eu pego ali uma tampa, uma panela ou alguma coisa e eu cubro. Quando eu cubro essa coisa, eu corto a ação do oxigênio. Se eu cortar a ação do oxigênio, o fogo está apagado. Nesse caso, quando eu tenho fogo assim se espalhando e tal, quando não é num recipiente ou algo do tipo, eu posso utilizar os extintores de espuma, pó químico, o ABC, né, assim, extintor, né, o ABC, que também vem junto, enfim, vem junto com o pó químico. Posso utilizar o CO2 também, e eu posso utilizar o pó seco, né, que é o NaCl. Todos esses vão ter ação contra esse tipo de incêndio. Só o de água que você definitivamente não deve usar, porque só vai espalhar o fogo, certo? Para isso, pessoal, quando um fogo acontece numa bancada ou em algum tonel do tipo, eu posso utilizar esse tipo de equipamento aqui, tipo de acessório na realidade. Esse acessório é uma manta de fibra de vidro que quando você puxa e abre, ela tem eu acredito, ela tem alguns metros de comprimento, não sei se são 2 metros de comprimento por 1 de comprimento. Você abre ela, é como se fosse é como se fosse um lençol. E daí você joga ela em cima do fogo e daí você abafa o fogo, certo? Aqui no laboratório vocês vão ver esse acessório, certo? Eu espero que vocês nunca tenham que utilizar, mas saibam, em acontecendo você tem isso daqui à disposição. Pois bem, a gente já falou do extintor tipo A, a gente vai falar, a gente não terminou o B, né? Qual é a forma de ação do extintor B? Interrupção da reação em cadeia por abafamento. Observação: não usar jatos, não usar água em jatos. Usar apenas neblina. Porque se você usar a água em jato, você vai espalhar o incêndio, certo? Usar apenas neblina. Isso daqui é se você tiver algum aspersor ou alguma coisa. Mas na realidade, quando acontece esse tipo de incêndio, você raramente dispõe de alguma coisa que vai fazer a aspersão da água em cima, né? Então vamos aqui para o terceiro mais comum. O extintor tipo C, ele é dedicado a apagar fogo de equipamentos e instalações elétricas energizadas. Veja bem, energizadas. E por quê? Porque se está energizado, você tem risco de tomar um choque. Você tem risco de tomar um choque. Então, se você tem o risco de tomar um choque, não é interessante que você jogue, por exemplo, o extintor de água e nem o extintor de espuma. E por que eu não posso utilizar o extintor de espuma? Porque dentro da composição do extintor de espuma eu tenho materiais condutores. Então, se eu jogo a espuma em cima, eu posso tomar um choque com isso. Tudo bem? Aí eu tenho os extintores de pó químico, o CO2 e o pó seco, que esses são os mais utilizados, né? Quer dizer, esses são os mais adequados a uso para essa finalidade. Então, olha só, a forma de ação é a interrupção da cadeia, né? Ou seja, o abafamento. E aqui vem a orientação: não usar água nem espuma, são condutores de eletricidade. Tudo bem? Esse extintor tipo D, esse extintor tipo E e esse extintor tipo K são muito difíceis de você encontrar dentro de uma infraestrutura, né, em que vocês vão trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho o extintor de radiação aqui, ele falou, olha, material específico aqui, ó, nenhum deles aqui é prego batido ponta virada, ou seja, eu preciso ter coisas mais específicas para lidar com esse tipo de incêndio. Eu tenho o extintor D, que são para metais combustíveis como magnésio, sódio. Sim, vocês vão ver esses metais aqui, o magnésio, o sódio, e vocês vão ver quais são os perigos de se trabalhar com esses materiais em forma metálica, certo? E aqui eu tenho o extintor tipo K, que é mais adequado a se utilizar em cozinhas ou empreendimentos que trabalhem, por exemplo, com alimentação ou que utilizem óleos e gorduras aquecidas, né? Então veja que ele é uma espécie de pó, certo? E que ele é utilizado especificamente para quando aquele fogo de panela e tal sai do controle. Aí eu posso utilizar esse tipo de
de extintor aqui, porque ele vai abafar o substrato. Tá bom, pessoal? E esse vídeo finaliza por aqui. A gente já viu que aqui no laboratório tem essa mantinha. E agora, pessoal, a gente vai para algumas normas de conduta laboratorial. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Abraço e até mais.